bem-vindos mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado Alice, obrigado Jussara mais uma vez. E por favor, falem e perguntem, se quiserem, é claro. Muito obrigado. Queria falar, Jussara, gente, um espetáculo, o trabalho de corpo seu, me parece até que você não cansava. Achei um espetáculo. Eu queria perguntar para você como você descobriu Alice e quando você falou, pode dar dança. E para Alice, onde você se reconheceu nessa dança? Bom, quem me apresentou Alice Ruiz foi Itamar Assunção, quando eu era adolescente, com Nada Pode Tudo na Vida. E aí, depois, a partir depois dos livros, né? E a inspiração foi o momento da minha vida que eu tô querendo. Eu sempre brinco, né? Que cada vez mais com a maturidade você vai se despindo, você vai se vestindo de você mesma, e eu vejo isso nos poemas da Alice, assim, de trazer uma leveza para esse próprio ser. Então foi um encontro também para um momento meu de vida e que eu me identifiquei com os poemas da Alice. Então foi bem uma identificação. E porque fala que conforme você vai chegando numa idade, eu a conheci na adolescência e agora que eu tô dizendo, né, em dança com ela. E agora a Alice, né, que ela perguntou onde você se... Engraçado que eu não busquei isso. Eu procurei ser uma página em branco enquanto eu estava assistindo, sabe? Não havia uma intenção assim de ver se eu me identificava ou não, e de repente eu estava completamente identificada. E é engraçado, quando estava o movimento, a parte mais intensa do movimento no início, foi em algum momento ali que eu dancei, literalmente, que eu entrei E quando eu vi, eu estava junto na leveza, eu estava junto porque são várias artes que estão aqui, né? E tem momentos em que ela para que está a escultura presente também. E eu acho que foi no momento da escultura que eu falei, nossa, eu tô lá dançando junto. É muito... Eu precisava de um tempo, sabe, para achar as palavras certas, para dizer o que foi para mim ver o pensamento, o sentimento virar movimento. Assim. Eu ainda estou só na sensação, só na emoção. Respondi? Claro. Muito. Primeiro, assim, eu acho que é um espetáculo de sensação, né? E eu achei assim, muito bonito. E eu acho que ela eterniza a sua palavra, né? Porque eu vou sair com esse espetáculo dentro de mim. E eu acho que é muito bonito ver isso, essa dança com as suas palavras. Fica eterno, né? As imagens, a fotografia, tudo, né? E é engraçado como você sente tudo. Você sente a cidade, a poluição, o sono, né? Ai, dá um sono, e é gostoso isso, né? Eu assim, queria dizer que estou muito agradecida por vocês duas, que é muito bonito o trabalho. Obrigada a você de dizer isso. Obrigada. Aquela cena do poema do sono mesmo, ficou tão claro, sem dono, né? O corpo completamente entregue e é o de todos nós, né? Eu entendi o que você quis dizer com isso de eternizou, porque está lá dentro, né? Para mim, pelo menos, está lá dentro para sempre agora. Aqui nunca mais vai sair, né? E esse abandono, né? Quando veio o sono, eu fechei o olho para sentir, né? Muito gostoso você também experimentar essas sensações, né? De passear dentro, dançar com você mesmo, porque
gente vai, né, e dança, né? Muito bonito, trabalha a língua, simples e tocando. E a coesão também, né, de todas essas linguagens com a tua dança. A fotografia, cadê o Christian? Obrigada de tirar minha... Ela estava A fotografia decorando do mesmo. Christian Lázaro, que está aqui. Cadê o naquele Christian? Oi, Christian. Aí. Maravilhoso. Eu acho que tem muito... Acho não, tenho certeza que tem muito poema nas fotos. Então eu vejo que realmente nós chegamos, porque há outros trabalhos também que nós fazemos esse diálogo entre dança e fotografia. E eu acho que nesse trabalho que realmente esse diálogo aconteceu. E por conta que os poemas da Alice trazem também essa imagem fotográfica, né? Você lê e já é muito imagética a sua palavra. Obrigada. Eu acho que isso foi o Haikai que me ensinou. Porque é um treino do olhar, né? Uhum. E aí, tá. Eu estava aqui, para mim foi registrando, mas eu acho suas fotos maravilhosas, a poesia maravilhosa, mas eu assim, não tem mais, assim, é uma soma. Eu acho que o respeito que você tem pelas artes que circulam a tua arte deixa o espaço para cada uma suspirar e todas elas ganham uma força enorme juntas. Mas é um silêncio ter uma parada tua que eu não conhecia, que eu vi, que é sensacional. Eu vi isso na dança com a pluma, que parecia uma coreografia, mas não tinha como ser. E para mim a conexão com as imagens e com o poema tanto quanto a pluma, parece que não tem uma coreografia determinada e que você reage, mas ao mesmo tempo age com a foto. Tinha horas que eu não conseguia tirar você da foto, assim, a imagem era muito próxima do que você estava. Você era uma continuação da imagem, era muito interessante isso. Isso é muito lindo, parabéns. Pelo conjunto da obra toda. Quero fazer uma pergunta. Eu criei uma história na minha cabeça que eu não sei se existe, de um passado, um presente e um futuro do tempo pela divisão das telas. E eu acho que eu vi isso no Fluxo de Movimento. Eu queria te perguntar se teve algum sentido, se tem alguma coisa de um que é mais rápido, um que é mais lento. Existiu isso? Existiu um desacelerar. Exato, Porque foi uma necessidade que eu tive para ser tocada pelas palavras da Alice, assim, porque quando eu estava nesse momento de estudo, porque quando eu começo um processo criativo, eu mergulho nos livros, fico na leitura, sem preocupação de criar. E nesse mergulho da leitura tinha um momento que eu me sentia muito poluída, não, se eu estiver nesse estado não vai chegar. Então foi um momento de entender que no processo, por isso que eu começo muito acelerada, poluição, chaminés, e aí depois vai tirando, expirando, e é isso mesmo que você percebeu. E talvez seja assim que a vida é mesmo, que o tempo faz com a gente. Posso falar uma coisa que me tocou agora? O seu suor foi incrível, foi tão forte como a dança, como a escrita da Alice. É como se tivesse saído junto com o seu suor no palco algo muito cansado, muito cansado dentro de mim. Isso foi muito lindo. Duas pessoas que se encontraram, colocaram em prática uma obra linda de arte, de escrita e de físico. Sensacional. Parabéns. É engraçado você falar do suor, porque hoje eu li no Outro Silêncio, no livro mais recente da Alice, que ela fez um haikai, eu não vou lembrar totalmente, mas ela fala do suor no rosto, o segundo ali eu não lembro, mas é lágrima sem dor.
E aí hoje fazendo, porque eu suo muito nesse trabalho mesmo, e eu vejo pingar e ficava aquilo, lágrima sem dor, e veio uma sensação muito boa. Gota de suor, escorre pelo rosto, lágrimas sem dor, é isso. E você falando do suor hoje, né? Então estamos dançando juntas. E eu sempre fui tão... Desculpe, interrompi você. Não, é que eu só queria dizer que eu sempre fui muito deficitária nessa coisa de corpo. Assim, acho que o meu trabalho sempre foi ficar mais sentada, eu sou mais sedentária. Mas eu sempre senti como um handicap, assim, como algo que me faltava. E hoje não faltou. Então hoje você dançou. Hoje eu dancei. Sara, tudo bem? Fala sobre a música. Oi? A música. A trilha é o Christian Lázaro que selecionou, ele pode falar. O que ele perguntou? A música. Vem cá. Senta aqui. Sim, a música, de quem que é a música? Qual São vários autores, é uma coletânea que o diretor, na verdade, ele direcionava o que ele queria em termos de sentimento e com relação à coreografia, e eu fui apresentando as músicas que eu acreditava que caberiam nesses momentos que ele queria, e aí a gente foi fechando uma trilha. Foi a primeira coisa que a gente fez no trabalho, foi interessante dessa vez, que a fotografia mesmo foi o que ficou pronto pro fim de tudo, inclusive pela parte técnica, que foi complicado fazer esse tipo de projeção. Então a música já logo no começo, que a gente começou, precisava, e foi o que a gente trabalhou primeiro, junto com a coreografia, mas é uma coletânea de vários autores. Obrigado. Pode ficar. Eu fiquei só pensando assim, que ela trouxe a questão do corpo dela ter uma defasagem, e aí eu penso que talvez não, assim, né? Que pra você ter essa escrita, você, por mais que estivesse sentado, talvez teve muito corpo nessa escrita, né? Pra alguém escrever que o suor é uma lágrima sem dor, eu acho que teve muito corpo nisso, na verdade. Então eu acho que você tem, por algum caminho, uma elaboração de corpo que pode ser expresso pela Jussara, mas que existe um corpo na sua escrita, né? Acho que o que viagem ficar aqui parada fala um pouco, né? Que é assim, o corpo pode estar imóvel, mas tem uma efervescência, né? Que estava louca para se expressar. Muito obrigada. Legal. Enfim, foi bom para vocês? Até uma mão lá. Primeiro eu queria te agradecer, você estava linda, parabéns. E dizer que realmente você difundiu as imagens com os seus movimentos de uma forma assim que parecia ser uma coisa só, e que você conseguiu retratar com muita simplicidade desde o início do dia de todos nós, que é tudo muito acelerado, e até o desacelerar, que é o final do dia, para a gente cair no sono, que é muito legal. E eu achei isso uma representação simples, mas muito tocante. Foi bem bacana, hein? Foi uma junção muito linda. E esse desacelerar foi um desafio para mim, porque esse percurso daqui até aqui, que é um percurso pequeno, com o copo de água, tem 10 minutos. Então, para eu fazer esse percurso em 10 minutos, eu suei. Porque quando eu via, já chegava em 5 minutos, em 4. E o mais legal que eu saquei também é que esse desacelerar é um poder que nós temos. Está dentro da gente, que é muito difícil trabalhar, né? E que todos nós temos esse potencial. E a forma como você bebeu o copo, o tempo todo que você demorou para tomar aquele copão da água, então foi muito bacana. Foi lindo, legal. Parabéns.
Eu gostei do poema, que no final ele te trava, porque você está acostumado de uma leitura que é da esquerda para a direita, né? E no final você desacelera total, porque você vai da direita para a esquerda. Isso é muito legal. Essas brincadeiras que nós fizemos também de desmembrar, né, os poemas, colocar as palavras soltas, eu, Norberto Presta, o Christian também, a gente estava morrendo de medo da Alice. Gente, a gente vai desfazer, pôr de trás pra frente, ela não vai gostar. E a gente estava super assim, né? Ai, o que ela vai ver, né? Todo esse... Mas... tudo bem, né? Nossa. Mas aí a gente lê em algum momento que o haikai ele tem uma coisa de uma brincadeira, né, dentro dele. Isso é verdade? Né? E aí a gente se sentiu mais livre para brincar mesmo com as palavras. Não sei até que ponto isso... Não sei até que ponto essa troca. Não é todo o poema que se permite. Não. Isso, digo mas esse último permite muito, né? Não, e quando está em movimento, sim, né? Claro que a coisa no papel, se você coloca em várias sequências, não é todo poema que permite. Com certeza. Mas como é em movimento, é um pouco assim que a gente é também, né? Um pouco assim que a gente percebe as coisas. A gente não percebe... nem sempre a gente percebe de uma forma linear, muitas vezes. E é bacana isso aparecer concretamente. No problem. É interessante na arte contemporânea essa conversa entre diferentes formas de se expressar artisticamente. E aí entra também aquela história da sinestesia, de você dançar a fotografia. Né? Você pinta a música, você dança a fotografia, você dança o poema, a fotografia tem a sua poética, que não é exatamente um poema, e tudo isso vai se cruzando e de repente é um resultado único, interessante. Que lindo isso. É, muito lindo. Não é? E isso que você falou da sinestesia, né, é muito interessante. Eu ouvi porque tem muito do meu trabalho diário de pesquisa de movimento mesmo. Né? Eu parto bem da educação somática, que tem esse processo sinestésico de trabalhar o sentido, de trabalhar a consciência do movimento. Então, é interessante, logo no começo isso daí fica muito claro quando você começa. Eu senti muito que você dançou a fumaça, você incorporou a fumaça no comecinho, você incorporou a árvore, depois parece que não ficou essencialmente vinculada a imagem com o movimento, mas foi muito interessante isso, esse start que deu, depois cada um seguiu o seu rumo, mas depois você voltou a conversar de uma forma não essencialmente figurativa, mas interrelacionando a imagem com o seu movimento. Para mim também a coisa da sinestesia pegou, porque eu sou de Curitiba e no período do simbolismo, Curitiba adquiriu uma certa importância cultural, porque a maior parte das revistas eram feitas lá por ter tecnologia dos alemães, que era tecnologia de ponta na época, né, da imprensa, de edição de revistas. E acabou que o simbolismo se tornou muito forte para nós, na nossa formação. E eles lidam muito trabalham muito, a poesia simbolista trabalha muito com a sinestesia, com ver o cheiro, com olhar o perfume, né? Assim, uma dúvida particular que eu tinha, que eu acho que mais pessoas podem ter, se o que apareceu primeiro foi a poesia, que deu origem ao espetáculo, se é um espetáculo, uma ideia que já estava sendo feita e descobriu que a poesia da Alice casava com ele. O que apareceu primeiro? Não, foi o que as palavras, os poemas da Alice provocaram em mim, enquanto coreógrafa, provocaram no Christian, enquanto fotógrafo, e provocaram no Norberto Presta, enquanto diretor
e dramaturgista desse trabalho. Então, cada um foi tocado de uma forma, aí nós três nós dialogamos muito, então não teve essa ordem, assim, foi muito misturado, muito dialogado, muito suado, improvisado. Eu trabalho muito partindo da improvisação até parecendo um mapa coreográfico, um percurso de movimento. E é bem, o William colocou muito bem assim, a pluma, né? Ele falou assim, parece uma coreografia, mas não é coreografado. E o trabalho todo é dessa forma. Tem um mapa coreográfico, mas tem muitas aberturas para esse momento presente. Existe muita variação de uma apresentação para outra? Você tem que ver amanhã. Boa. Jussara, como que é ver Cora fazendo? É um orgulho total. Porque, bom, para quem não sabe, a Cora é minha filha, nossa filha, de 22 anos, bailarina, e ela dançou esse trabalho na quinta-feira aqui, e ela fez a assistência coreográfica, então ela está muito presente nesse trabalho, super exigente, super focada aí, porque eu tenho uma abertura de improvisação, não? E ela super precisa. Então foi bom vê-la, né? Aprender com ela, aprendi muito com ela, nós aprendemos muito com ela nesse trabalho. E ela dançando uma poesia. Sou suspeita, mas... Pena que ela não está aqui hoje. Nem o Norberto, eles dois estão... Pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença e sugiro a última pergunta para a Jussara poder descansar um pouco também. E celebrar, porque afinal de contas foi um belo dia. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada, então. Né?